Eu fiquei afásico. Ah, que horror! Gente. Eu fiquei afásico. Isso é algo que pode acontecer, tá certo? Tipo, a gente fala sim, quando quer falar não, fala não quando quer falar sim. Gente, é horrível. Você quer falar ele, você fala ela, você quer falar ela e é eu, aí você quer falar afásica e fala afásico. Bom, enfim. Pode acontecer. Era isso que a gente queria dizer. Eu sei, tipo, que afasia não é doença, né? É porque tanta gente acha atraso mental, deficiência mental, coisa de louco, tipo, leva pro manicômio. Eu tenho problema de linguagem. Eu faço sacrifício pra falar, mas, tipo, as pessoas não entendem isso, entendeu? E todo mundo pergunta, afasia tem cura? E aí, tipo... Essa pergunta. Afasia tem cura? Tem cura. Ok, você coloca questões muito importantes aí. Alguns estigmas, por exemplo, né? Que ficam em torno da afasia. Uma sensação horrível. Então, às vezes é mais fácil a gente falar o que a afasia não é, né? Gente, a afasia não é atraso mental, não é deficiência mental, não é um problema de cognição. Óbvio que o fato de alguém ter uma alteração da linguagem vai afetar, por exemplo, né, algumas questões de memória, por exemplo, como a gente falou, anotar um número de telefone e tal, porque você não tem aquela fluência suficiente para fazer isso. Então não é um problema de memória, o problema é de fundo linguístico, tá certo? Então, não é um problema de cognição. Todo o conhecimento, a inteligência, tá tudo lá. A pessoa não consegue pôr isso para fora, porque a linguagem está afetada. A afasia não é deficiência mental, a afasia não é gagueira, né? Então, o que acontece muitas vezes, a pessoa está lá hesitando, né, Ju? Então, tá. Tipo, que você usava muito, né? É tipo, deixa eu pensar. Pra segurar. Ou seja, você tá lá fazendo um baita trabalho de buscar que palavra você quer falar, como é que você vai dizer aquilo de uma forma... A palavra às vezes está na ponta da língua e você não consegue dizer, né? Realmente assim, mas não é uma gagueira. Outra coisa, ninguém é deficiente auditivo. Muitas vezes eu vejo, né, as pessoas berrando com os afásicos. Oi, tudo bem? Gente, ninguém fica surdo, tá certo? Óbvio, você pode ter um AVC, um aneurisma, uma região que vai afetar a questão da acuidade. Mas aqui não estamos falando de acuidade, nós estamos falando de problema de linguagem, compreensão, entender o que o outro falou, fazer inferência, sacar o que tá... Às vezes o sentido que não é o literal, entender uma pegadinha, né? Às vezes isso pode ficar difícil, mas ninguém é surdo, tá certo? Uma outra coisa fundamental, se eu tenho AVC e fico afásico e eu tenho 30 anos, eu continuo com 30 anos. Se eu tenho 15 anos, eu continuo com 15 anos. Aviãozinho. Se eu tenho 80 anos, eu continuo com 80 anos. Ou seja, não é porque a pessoa não consegue falar que ela virou criança. Né? As pessoas tratam muitas vezes os afásicos de forma infantilizada, né? E assim, se é criança e se tornou afásico, né? Você até tratar com a idade compatível. Mas o adulto não é criança. Então, sempre as pessoas precisam ser tratadas com a idade que elas têm. Então, ninguém ficou criança, não precisa. Eu já vi essa cena. Por isso, a filha dando a comida para a mãe, fazendo aviãozinho. Eu vi. Por que será? Porque ela não está falando, mas ela não é criança. E ao mesmo tempo, você pode ter pessoas que são afásicas e não tem nada de motor, nenhuma dificuldade motora. Aí a pessoa olha e fala, o que será que esse cara tem que não está falando direito? Tipo, fala, né? fala. E aí? Esse cara deve ser meio... né? Porque se você não fala direito, então você não está pensando direito também. Então deve ser louco. Agora, você está me perguntando de cura. O que seria a cura primeiro, né? Que as pessoas perguntam, né? A ideia de cura, no meu entender, seria você voltar a falar como você falava antes do AVC. Né? Você voltar a escrever, a ler, né? Todas essas habilidades, capacidades, competências linguísticas, você voltar a ter as mesmas antes do seu AVC. Né? Então, nesse sentido, tá certo? De cura, a gente diz que não existe para afasia. Não existe prevenção também, mas tem melhora, tem reabilitação. Exatamente. Ele é fundamental, ele é difícil. Vai depender aí muito, né, do enfrentamento, de como cada um, né, dos afásicos vai decidir enfrentar essa realidade nova. Sim. Né, da afasia. Sim.
quanto tempo leva pra eu voltar a falar direito? E aí, tipo... Você tá me perguntando, mas você disse que não queria saber. Como é que é isso? Você quer saber ou não quer? Eu não. Quando você teve o AVC, você não queria saber? Pensava assim que ia demorar, mas, né? Chega logo. E eu não queria saber porque eu não queria esgoelar a fono, no caso. Então, tipo, eu não quis perguntar. Porque, né? Deixa quieto. Eu não perguntei. Não, você não então, perguntou. Tipo, eu não queria saber. Mas todo mundo pergunta, tipo, e aí? Quando vai voltar a falar? Uhum. Então você tá jogando pra mim essa pergunta. Né? Essa pessoas, é né? a pergunta, tá certo? E eu gostaria demais de poder responder, de ter uma resposta pra essa pergunta, Ju, mas eu não tenho. Eu não posso dizer pra você, depende de tantas coisas, tá certo? Eu acho que depende da gravidade, obviamente, né? Tem pessoas que têm um AVC que afetam áreas que são mais específicas da linguagem e tudo mais. É uma afasia mais grave, é uma afasia mais leve, mas é muito difícil você responder essa pergunta. Eu acho que ninguém consegue responder essa pergunta, embora fosse a pergunta que eu gostaria de responder. Olha, daqui 3 semanas, porque a gente sabe, quando você tem uma doença, você toma esse remedinho aqui, 2 vezes de 8 a 8 horas, entendeu? E aí você vai ficar bem. E você fica. A afasia não é assim. Né? A linguagem não é assim também. Tem um tempo para as coisas acontecerem. É um tempo diferente do tempo que a gente está acostumado a lidar no nosso dia a dia. E cada paciente é um paciente, Com né? certeza. Assim, tipo... Eu não posso responder para você. Gostaria demais, né, de ter essa resposta. Se alguém te der essa resposta algum dia, ou se alguém, né, já deu essa resposta, por favor, me conta qual é ela. Eu quero saber qual é o algoritmo, porque eu também quero saber qual é a resposta. Para essa pergunta. Então, gente, tipo, então, desculpa, a cara. gente pode acompanhar e falar, você tá melhorando, olha aqui, tá melhorando, vamos aqui, isso aqui é importante. Dar incentivo e, tipo, Com certeza. Pra estimular, né? A gente tem que saber, você tá melhorando, e tem melhora, tem melhora. Eu não tava, tipo, melhorando. Daí eu disse pra minha mãe, chega, mãe, eu vou parar. Essa coisa de, tipo... Eu falei, é melhor eu falar com as minhas amigas, que eu vou divertir e, tipo, tá tudo bem parar de fazer fono. Aí a minha mãe ficou desesperada, tipo, arrancando os cabelos, tipo, Aí apavorada, ligou pra Deus e o mundo pra chegar em você. A minha mãe falou, quer conversar com a Ana? Aí eu falei, tá bom, vai. Falou, vai ser a mesma, né, coisa. Aí eu fui lá, você falou, você gosta de fazer o quê? Daí eu falei, tem alguma coisa diferente nesse negócio aqui. E aí a minha vida mudou, assim, totalmente, porque eu gostava de... Gente, eu gostava de ir pra fora. Eu queria falar assim... Qual é a sua pegada, entendeu? A sua... aquela coisa que, sei lá, você tem de... É isso. Eu acho que você é a melhor pessoa pra me dizer isso. Não eu, mas enfim, eu vou tentar. Não sei, Ju, eu acho que talvez é a ideia que se tem do que é linguagem. Linguagem, né, não é um código. Então, as palavras não caem do céu. A gente tem essa impressão. Quando a gente não tem problema, a gente acha que tudo cai do céu, que a gente fala simplesmente, vai indo. A gente não percebe todo esse trabalho que a gente faz para falar, para dizer para o outro, para fazer com que o outro entenda, para entender o que o outro está falando, né, no dia a dia. Pensando nisso, né, a ideia que eu tenho, assim, que a linguagem, ela não vem pronta. Né? Você não sai de casa todos os dias sabendo já o que você vai falar, qual é o script. E aí, por que pro afásico seria assim? Né? A gente não, no nosso dia a dia, você não tem a mesa, a cadeira, a mão, o nariz, o livro, a caneta, o relógio, você não tem as coisas divididas em categorias. A gente divide o mundo em categorias para poder entender melhor. Só que não é assim que funciona. Né? Então não adianta a gente sair por aí botando etiquetas de nomes nas coisas. Sim. Porque não é assim que a gente fala, não é assim que a gente, né, diz as coisas pro outro.
o que acontece? O trabalho, ele tem que ser esse trabalho construído mesmo naquele momento. Aquele momento que a gente está junto é um momento. E isso não vale só para você e para mim. Para você, afásica, para mim, fonoaudióloga sua. Sim. Vale. Para você, com a sua amiga, com outro. O tempo inteiro, a gente está tentando construir o sentido daquilo que a gente quer falar. Sim. Né? Então, as coisas não estão postas. Aí, se você fala, o outro fala, peraí, não entendi direito. Ah, que assunto que é? Ah, tá, tô falando disso. Aí você fala num outro assunto. Ou seja, é uma coisa muito dinâmica, né? É muito complexo falar, né? Só que quando a gente fica afásico, isso fica dificílimo, a ponto de você acabar se isolando e não querer conversar, e o outro, né, não saber como te ajudar. A linguagem é uma construção, não adianta a gente ficar falando listas de palavras, nomes de coisas, de categorias e tal, né? O difícil é assim, não é eu vou dizer para você quais as palavras que você vai falar, eu preciso saber quais palavras você quer falar. É diferente, tá certo? Então, por exemplo, você usou a palavra umbigo para se referir à questão do cordão umbilical, de não ter sido o nascimento lá do Adão e Eva. Eu que preciso saber que é essa a sua palavra-alvo. Por que você está falando isso? E não dizer para você, vamos falar as categorias dos, sei lá do quê. Partes do corpo. Partes do corpo, entendeu? É aquilo que é relevante para você. E eu preciso estar ligada nisso. Falando sobre isso, a gente pode trabalhar com qualquer coisa, mas o que você quer dizer sobre isso? Eu fiquei afásica. E todo mundo da minha família ficou, tipo, sem chão, sabe? Ficou afásicos juntos, entendeu? Caindo, tipo, de paraquedas, sabe? E aí, o que fazer? Como lidar com isso? Eu acho que é válido pra todo mundo saber disso, sabe? Você tem razão, Ju. Realmente, assim, se alguém na família, né, alguém no grupo de amigos, né, no trabalho, se alguém fica afásico, né, ou afásica, né, o problema é de todo mundo fica junto, porque ninguém sabe mais como é que eu falo, o que eu vou usar, como é que é, né, eu falei, realmente tem gente que sai grudando na etiquetas, assim, vai ajudar, então põe o nome, cama, espelho e tal, e não adianta, né, então assim, o que a gente pode fazer para ajudar e o que a gente tem que evitar, né? Acho que tem sempre isso, né? Uma coisa que é fundamental, o tempo é algo diferente. Quando você fica afásico, você precisa de um tempo diferente para poder formular aquilo que você quer falar, né? Então, o que acontece muitas vezes? O mundo é hiper, ultra rápido, tá certo? Os amigos vão falando e tá. Aí a família vem e você tá lá, você precisa de um outro tempo. Tanto para entender o que as pessoas estão falando, quanto para poder você mesmo estar falando. Que todo mundo possa entender que esse tempo é necessário. Não é tempo ficar assim, ó, deixa ela pensar aí que ela... É tempo junto com você. É interagindo com o afásico. Né? Então, dando tempo para que ele possa... E tá junto lá. Não é assim, se vira aí, vamos ver. Tô te dando tempo, vai lá, fala. Não é assim. Porque às vezes muitas pessoas se queixam. Gente, eu tava conseguindo, eu ia falar, aí já, deixa pra lá, depois você fala, então amanhã a gente conversa, né? Ou então, fala de um outro assunto, faz uma outra pergunta. Então, tempo é algo que é fundamental. E olha no olho, né? Eu acho que sim. Bom, isso é uma outra coisa. Você usou uma expressão, né, num dos seus vídeos, couve-flor, né? Ou seja... Você se sentiu lá, né, em algum momento, a gente se sente às vezes, em vários momentos, como uma couve-flor, ou seja, eu sou afásica, ninguém tá falando comigo, mas estão falando de mim. Eu tô aqui, ninguém tá olhando pra mim, ninguém tá falando comigo. Sempre tem que falar com a pessoa, direto, incluí-la. Mas é de fato falar com ela, porque ela vai conseguir de alguma forma responder, né? Ela precisa fazer esse exercício de tentar responder. Ela não sabe como ela vai fazer, nem você sabe como ela vai fazer. Mas nessa interação que você vai ter a oportunidade de falar e que o outro vai ter a oportunidade de entender como você está fazendo para falar. Nunca tratar o outro como se ele fosse café com leite. Uma outra coisa que não dá para fazer também é fingir que você entendeu uma coisa que o afásico falou se você não entendeu. Tá. Só para ficar... Só para falar. Não criar aquele climão de que, né, nossa, o que será que ele está falando? Nunca faça isso. Né? Porque assim, é você tratar o outro como café com leite mesmo. Tudo bem, você está falando assim, legal, bacana.
Lógico, a pessoa está fazendo isso porque ela não quer machucar o outro. Não quer dizer, olha, eu não estou entendendo o que você está falando, eu não entendi. Se não entendeu, tá acompanhando a conversa. Aí, não espera chegar até o final para falar que não entendeu. Não entendi. Sempre assim, vai entender, peraí, vamos voltar. Sempre tentar voltar àquele ponto que, peraí, você falou ontem que a gente foi lá no cinema, não sei lá onde, com sua amiga. Então, volta no ponto onde a conversa estava rolando. E aí vamos tentar ver para onde vai. Porque o que acontece muitas vezes? As pessoas tentam ajudar o afásico a falar. Né? Então tentam assim. É banana. É maçã. É não sei o quê. Em vez de deixar, né, o outro tentar assim, pensar. Né? Então as pessoas tentam adivinhar. Porque não querem deixar o outro nessa situação em que ele fica lá sem ter a palavra. Né? Ele fica lá afásico. Né? Que isso significa quando você fica diante da falta de argumento. Falam pelo afásico, né? Você pergunta, e aí, onde você foi ontem? Ah, fomos no Ibirapuera. Pera, falou pelo outro. Né? Assim, ou então as pessoas falam, não, peraí, deixa eu explicar mais rapidinho, porque, não, eu não quero que você explique mais rapidinho, eu quero que você me explique. Não quero que, né, o seu marido ou o seu filho explique. A gente não tá com pressa aqui. A gente não pode ter pressa, aliás. Tá certo? A gente tem que ter esse tempo, né, pro outro. Né? E eu tava no hospital e aí eu tava com uma aflição deitada na cama, eu não consigo falar direito. Eu tava aflita porque eu tinha marcado uma viagem, tipo, 3 meses depois pra Europa. Dali 3 meses a viagem aconteceu. E um casamento, aí eu tava muito aflita. Aí o médico veio assim e falou, tenho que falar. Qual era a pergunta que você gostaria de fazer pro médico? E ele falou, tá pra ir ou não? No casamento? Mas assim, entender que a minha mãe fala, o que você quer dizer? E aí eu não sei se viagem... Como você sacou que ela tava falando do casamento? Casamento, você falava. Eu falava, casamento. E aí a minha mãe falou, puxa, é verdade, tem uma viagem marcada, dá pra ir? Daí meu médico deu uma, né? Tipo, dá, claro, mas tipo, tem que ver. Óbvio que eu não fui, né? Então, o que você tá falando é importantíssimo. Mas a sua mãe conseguiu perceber, ela conhece você, ela fez o quê? Uma inferência. Então, isso é muito importante. A gente precisa estar junto com o outro. Não é deixar tudo pro outro fazer e nem fazer tudo para ele. Você tem que estar junto, prestando atenção, porque você não sabe o que o outro quer falar. Então, às vezes, a pessoa consegue, pela prosódia também, não, ou não. A gente consegue inferir se é uma resposta, se é por um caminho, né? Sim. Porque às vezes o que acontece? Você começa a achar que é uma coisa que a pessoa está falando e vai por esse, aí a pessoa tem que, além de ter o afásico, além de dizer o que ele queria dizer, ele tem que dizer que não é aquilo que você está querendo que ele diga. Não é por aí, não tem nada a ver com esse assunto. Né? Eu estou falando de outra coisa, então fica um duplo trabalho. Né? Então a gente precisa ir junto, construir essa ideia aí que você quer dizer para o outro. Então, uma outra questão que é muito importante é assim, quando você fica afásico, todo mundo acha, tem que estimular. Vai, faz isso, aquilo, tem que sair e tal. E às vezes, né, não é essa questão da quantidade, mas é uma questão de qualidade. Então, às vezes o que eu vejo, 20 amigos, né, ainda mais a moçada, né, que tem AVC e tal, todos os amigos querem ajudar, tá todo mundo em cima, vai todo mundo na casa. E, né, então, é muita informação, tem um momento, uma fase mais aguda e tal, onde é muito difícil você, né, assimilar, entender, né, todas essas informações, todos esses estímulos que estão chegando, né? Então, assim, uma conversa com um bando de gente é muito mais complicada do que se você tiver uma ou no máximo 2 pessoas conversando com você. Porque aí você consegue introduzir um tópico, né? Porque às vezes as pessoas ficam conversando entre elas e você não consegue pegar, não dá tempo de você. Uma das coisas que eu acho, tem coisas que a gente diz para os familiares, para os amigos fazerem, né? Então, mas tem coisas que a gente tem que dizer para o afásico fazer também, né? Não se coloque, né, numa posição, sabe, assim, à medida do possível, tente, né, com qualidade,
estar com as pessoas. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Não se isole, né? Porque você não está conseguindo falar. Não tenha vergonha também, né? Isso é algo que, assim, puxa, eu não estou falando, gente, eu falava, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele falava 7 línguas, né? E quando ele ficou afásico, a palavra que ele falava com mais facilidade era um palavrão. Posso falar um palavrão aqui? Sim. O palavrão era puta merda, tá? Então, por exemplo, se o Palmeiras perdesse, eu perguntasse, como é que foi o Palmeiras? Ele falava, puta merda. Se o Palmeiras ganhasse, eu perguntava, como é que foi o Palmeiras? Puta merda! Tá certo? Então, assim, às vezes as pessoas têm vergonha. Ele tinha vergonha em determinadas situações porque ele falava um palavrão. Assim, não tenha vergonha, tá certo? Você só vai melhorar quando você estiver interagindo, mas tem que ter uma qualidade essa interação. Ouvir você, aquilo que você quer dizer, saber entender para além do que você está falando. Tentando, né, falar. Afásicos, né? Ocupem o lugar de vocês. Ocupem o lugar de vocês, né? Acho, Ju, você tem essa característica, tá certo? Você foi à luta, né? Mas nem todo mundo é assim, nem todo mundo tem esse seu perfil, né? O que eu vejo muitas vezes é as pessoas se encolherem, né? Acuadas, né? Peçam esse tempo que vocês precisam para estar falando, tá certo? Então, eu acho que os familiares, os amigos têm que estar junto, tá certo? Ajuda. Agora, os afásicos também, vamos lá, gente, vamos forte juntos. Se mais gente souber o que é a afasia, né? Mais gente souber o que é o afásico, tá certo? O mundo vai ficar melhor. Sim. Para todo mundo. Exatamente. Tá certo? Então essa é a bandeira, que acho que é a sua bandeira. Exatamente. Quer saber sobre isso, então, espalhe essa ideia, e tipo, porque precisa saber disso, né? Isso, a gente fica mais forte. Exatamente. Obrigada. Então é isso, falar os comentários aqui e mande perguntas pra Ana que a gente responde, dê likes, compartilhe essa informação. Então é isso, obrigada.